Galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar sobre o nosso Botafogo. Ontem, a notícia do dia foi a demissão do treinador Bruno Lage, que a gente trouxe em primeira mão para vocês aqui no YouTube, e o Botafogo ontem à noite já soltou a nota oficial, confirmando a notícia da saída do treinador Bruno Lage. O Botafogo hoje se reapresentou, nesta quarta-feira, com o Lúcio Flávio como treinador interino e o Joel Carli, o zagueiro que acabou de se aposentar, Joel Carli, como auxiliar do Lúcio Flávio. A princípio, o Botafogo vai confiar nesses dois profissionais, a pedido dos jogadores, inclusive. Os jogadores pediram que confiasse neles, que voltasse a jogar da forma que estavam jogando no primeiro turno e que o Lúcio Flávio iria trazer de volta o mesmo estilo de jogo. Inclusive o Lúcio Flávio foi muito importante com o Caçapa naquele momento onde o Botafogo estava 100% de aproveitamento, 4 jogos, 4 vitórias, e os jogadores pediram de volta o Joel Carli, que é um cara muito respeitado, um cara muito querido pelo elenco e que tinha se aposentado e se afastado um pouco do Lonier para estar mais presente no estádio Newton Santos, onde ele cuidava da parte da base do Botafogo. Então o Joel Carli agora volta para o Lonier, onde ele será o auxiliar técnico do Lúcio Flávio neste momento, a pedido dos jogadores, e o John Textor aceitou. O Botafogo tem 13 jogos para conseguir um aproveitamento de 55%. Isso já deve dar os números que o Botafogo precisa para ser campeão brasileiro. É nisso que o Botafogo acredita, e os jogadores tiveram essa atitude e essa hombridade de chegar, abrir o jogo com o John Textor e fazer os seus pedidos, para que todos juntos consigamos o objetivo final, que é o título brasileiro. Agora, nesse vídeo aqui, eu coloquei até no título aí, Bastidores da demissão. O Bruno Lage cavou a sua própria cova. E eu vou trazer aqui para vocês alguns detalhes que fizeram com que o Bruno Lage tivesse uma passagem tão curta aqui no Botafogo e fosse demitido por uma diretoria que não é a favor de interromper trabalhos. O Botafogo, diferentemente de outros clubes, o Botafogo evita muito a demissão de treinadores. Evita muito que o trabalho não seja longevo, que os treinadores não tenham tempo. Botafogo só demitiu o Bruno Lage porque o clima realmente ficou insustentável. E eu vou citar para vocês aqui alguns dos motivos que levaram o John Textor e a diretoria do Botafogo a tomar essa decisão pela demissão do Bruno Lage no dia de ontem. Primeiro, no jogo contra o Flamengo, pegou muito mal, o início do JP Galvão no time titular. Ninguém entendeu muito bem o porquê da barração do Di Plácido naquela oportunidade. O Di Plácido havia treinado como titular a semana praticamente toda. O JP fez alguns testes, porém ele barrou o Di Plácido e colocou o JP Galvão naquela partida. Consequentemente, o Flamengo acabou vencendo aquela partida com um gol do Bruno Henrique em cima do JP Galvão. Então, além dessa decisão que foi considerada equivocada por todos dentro do clube, ou pela grande maioria, o Bruno Lage conseguiu queimar o JP Galvão, que é considerado até um bom jogador pela diretoria. Ele queimou o JP Galvão com toda a torcida do Botafogo. O JP Galvão, que vinha aos poucos entrando na equipe, que tinha aí um futuro no Botafogo, hoje ele é muito mal visto pela torcida do Botafogo por conta de uma exposição desnecessária que o Bruno Lage deu ao jogador. Colocar ele numa fogueira dessa, num jogo onde é um clássico contra o Flamengo, onde ele não tinha sido titular ainda, e o primeiro jogo como titular do JP Galvão foi logo contra o Flamengo para enfrentar um Bruno Henrique, que é um jogador diferenciado. Então, isso foi visto com muito maus olhos. Além da decisão equivocada, também a exposição do JP Galvão, que ficou muito queimado com a torcida após esse clássico. Então, essas decisões que foram tomadas jogo após jogo não estavam sendo bem avaliadas pela diretoria do Botafogo. Quando eu falo diretoria, eu falo John Textor, eu falo departamento de futebol, ok? Então, já contra o Flamengo,
já se criou ali uma situação muito ruim envolvendo o Bruno Lage. Mas o Botafogo ainda naquele momento tinha um entendimento que ele ainda estava conhecendo o Brasil, como é que funcionava algumas situações, e que aquele erro ali seria algo esporádico. Outro ponto que foi determinante também para que o Bruno Lage fosse desligado foi a abertura dos jogadores em relação à mudança de estilo de jogo e de esquema tático. Os jogadores chegaram para o John Textor e para o departamento de futebol e expuseram suas insatisfações. O Botafogo, com o Bruno Lage, ele alterou o seu estilo de jogo. O Botafogo marcava em linha alta com o Bruno Lage. Com o Luiz Castro e com o Caçapa e Lúcio Flávio, o Botafogo marcava num bloco mais médio. Às vezes o Botafogo até baixava um pouco o bloco para sair em transição rápida. O Bruno Lage é um entusiasta do bloco alto sempre. Então, o que ele cobrava dos jogadores era que o Botafogo sempre estivesse marcando lá na frente. E isso fez com que o Botafogo tomasse alguns gols. O Botafogo tomou, por exemplo, o gol do Paulinho, do Atlético Mineiro, porque o Botafogo estava marcando muito lá na frente. O Botafogo tomou o gol, quase tomou um gol do Bahia, né? Porque o Botafogo também estava com uma linha muito alta. A sorte que o Lucas Perry fez um milagre no chute do Ademir. Então, assim, o Botafogo, em diversos momentos, se desestruturou por conta do estilo de jogo do Bruno Lage ser um estilo de jogo diferente do que os jogadores estavam acostumados a fazer. Então, essa mudança de estilo, essa linha alta do Bruno Lage, sendo tão diferente do que os jogadores vinham fazendo desde sempre no primeiro turno, que o Botafogo sempre ficou notabilizado por um time que tomava poucos gols. O Botafogo, na jogada aérea com o Adrielson, o Botafogo não perdia praticamente nada, e o Cuesta não ficava muito exposto, porque o Cuesta, numa linha média, o Cuesta consegue, com a sua experiência, com o seu posicionamento, dominar as ações. Numa linha alta, o Cuesta fica muito exposto e raramente consegue ganhar na velocidade dos atacantes. Um lance que está fresquinho na memória do torcedor é no final do segundo tempo, no jogo contra o Goiás, esse último jogo do Botafogo. O Cuesta está na linha do meio campo, com um Botafogo totalmente no bloco alto, marcando lá na frente, e o Apodi recebe um passe e o Cuesta sai correndo, tentando pegar o Apodi, e não consegue, porque o Cuesta é um zagueiro muito técnico, mas é um zagueiro que não é muito veloz. Então o Cuesta acabou ficando muito exposto, o Apodi ganhou dele na velocidade, e o Matheus Babi quase fez o gol. Se não fosse o Adrielson bloquear, o Goiás teria vencido aquela partida nesse lance em que era também mais uma reclamação de todos. O Botafogo mudou o seu estilo, que dava certo, para fazer uma linha alta quase 100% dos 90 minutos, que vinha gerando uma fragilidade defensiva para o Botafogo. Então o Botafogo passou a ser um time mais vulnerável, o Botafogo passou a ser um time que tomava mais gols. Correto? Então isso também era mal avaliado nessa questão do Bruno Lage, essa mudança de estilo de jogo. Outro ponto também que foi mal avaliado, alguns jogadores estavam sendo preteridos por conta de outros que já tinham a confiança do Bruno Lage. É o caso do Tietê. A gente pôde apurar que teve uma partida em que o Tietê foi reserva e o Tietê ficou bastante irritado. O Tietê deu todo o apoio para os seus atletas, né? Até por conta de grupo, não criou nenhum caso, mas o Tietê não gostou de ter ficado na reserva, né, numa partida onde o Gabriel Pires acabou sendo titular, e o Tietê entendia naquele momento que ele não merecia ter sido barrado. E aí o Tietê entra no segundo tempo daquela partida. Foi a partida, se eu não me engano, contra o Flamengo, onde o Botafogo perdeu por 2-1. E o Tietê volta agora desse jogo contra o Goiás na lateral direita para que o Gabriel Pires fosse o titular no meio campo. Então o Tietê, além de ter sido reserva um jogo, ele acabou sendo jogado para a lateral direita para que ele não fosse reserva nesse jogo contra o Goiás. Então o Tietê não tinha rendimento para ser barrado, o Tietê é um dos jogadores mais importantes desse time do Botafogo, e ninguém entendia muito bem por que o Tietê vinha sendo preterido, vinha sendo tirado de posição ou ficando na reserva
com as decisões do Bruno Lage. Não é por conta do Gabriel Pires, que é um bom jogador também, mas no entendimento das pessoas, o Tietê não merecia perder a posição no meio-campo igual vinha perdendo com o Bruno Lage. Isso também era muito mal avaliado. Outro ponto importante também que era mal avaliado: o Eduardo estava jogando com o Bruno Lage como se fosse um segundo atacante, muito encaixotado, do lado do Tiquinho Soares ou do lado do Diego Costa. O jogador, o Eduardo, sempre teve a liberdade de voltar, buscar o jogo, ser um meia armador. Ele tinha muita liberdade com o Luiz Castro e também com o Caçapa e o Lúcio Flávio. O Eduardo perdeu essa liberdade, ele virou como se fosse um segundo atacante e não podia sair daquela posição. Ele precisava preencher a área, ele precisava sempre estar como um segundo atacante. Perdeu a liberdade que ele tinha de ser o meia armador do Botafogo. Isso era muito mal visto também. Foi um pedido do Lage para o Eduardo que ele virasse um segundo atacante. Algo que ele não fazia com o Luiz Castro, algo que ele não fazia com o Caçapa, que ele tinha aí a liberdade de ser um meia armador, de buscar a bola na defesa para armar o jogo, para fazer a saída de bola, de voltar no meio-campo para ser o cérebro da equipe e de atacar o espaço e entrar na grande área quando ele quisesse. Então, nessa questão, o Eduardo acabou sendo encaixotado pelo Bruno Lage e acabou ficando sempre sendo uma figura de um segundo atacante, perdendo essa liberdade que ele tinha com os outros treinadores. Isso também foi muito mal avaliado, essa relação do Eduardo, e o Eduardo passou realmente a ter rendimentos bem abaixo do normal, né? O Eduardo está numa fase realmente de poucos gols, de poucos acertos, e a diretoria e do departamento de futebol entende que deve-se a essa mudança de posicionamento do Eduardo também. Isso também é muito importante que se diga. Mas a gota d'água para tudo isso foi realmente a barração do Tiquinho Soares. Essa foi realmente uma decisão que foi o estopim, né? Então, para muita gente que acha que só foi a questão do Tiquinho Soares, não foi só a questão do Tiquinho Soares. A questão da barração do Tiquinho foi aí o ponto final. Algo que realmente todo mundo falou: não vai ter jeito, vamos ter que demitir. Ninguém, absolutamente ninguém, entendeu ou concordou com a barração do Tiquinho Soares. O Diego Costa, todo mundo respeita, todo mundo sabe que é um jogador que também tem muita capacidade, mas existe um consenso hoje que não se barra o craque do time, e não só o craque do time, o craque do Campeonato Brasileiro. Ele barrou o Tiquinho Soares, todo mundo foi contra, e esse foi o fato que fez o Botafogo se reunir, abrir o jogo com os atletas e tomar a decisão, além do resultado, até porque o Botafogo empatou em casa. Mesmo se o Botafogo tivesse vencido o Goiás, acho que seria uma situação muito difícil do Bruno Lage. Acho também que mesmo com a vitória, ele estaria numa situação muito delicada. Não sei se essa situação de demissão aconteceria com a vitória, mas a situação dele ter barrado o Tiquinho Soares, com todos esses outros elementos que eu acabei de contar aqui para vocês, já estavam fazendo com que o Bruno Lage fosse muito questionado, não só dentro do time, do elenco, que perdeu a confiança nas decisões e nas tomadas de decisões do treinador, quanto também com a diretoria e com o John Textor, que se irritou muito, principalmente após a barração do Tiquinho Soares, que, como eu disse, foi o estopim para que o Botafogo tomasse essa decisão de demitir o treinador. É isso que nós temos. Esse é meu último vídeo sobre o Bruno Lage, bastidores da demissão para vocês. E agora, a partir do próximo vídeo, página virada, não falo mais sobre Bruno Lage, que ele seja muito feliz em outro lugar que não seja aqui no Botafogo. Um abraço, gente, até a próxima. Valeu!